Fala galera, a Tempo é uma das chuteiras mais antigas da Nike que continuam sendo comercializadas. Ela que começou a ser fabricada nos anos 80, tendo em 1994 a primeira geração da Tempo Premier, que ali ela teve ali um verdadeiro boom, tendo calçado a grande maioria dos jogadores que foram para a final da Copa do Mundo entre Brasil e Itália. Verdade também que ali no início dos anos 2000 ela acabou perdendo um pouquinho de força, onde frente aos outros modelos da época, ela tinha um visual um pouco mais cansado que não enchia tanto os olhos, e na hora que você chega ali na vitrine da loja, você vê uma chuteira mais bonita que outra, você acaba preferindo aquela mesmo que está um pouco mais bonita, você acaba enxergando mais aquela que está em maior evidência. Até que em 2004, com o sucesso de Ronaldinho Gaúcho no Barcelona, a Nike resolveu unir o útil ao agradável, lançando outra geração da Tempo, chegando à primeira geração da Tempo Legend e dando aí ao Ronaldinho Gaúcho o principal posto de publicidade para a chuteira na época. Então, ao lado do Ronaldinho Gaúcho, a Tempo Legend pôde crescer e evoluir bastante. E hoje a gente vai poder conhecer um pouquinho mais a respeito dessa primeira geração, que para muitos era uma das melhores tempos de todas. Mas será que é mesmo? Então fiquem ligados até o final do vídeo para a gente poder descobrir tudo sobre essa chuteira. Eu sou o Vitor e você está na Futebox. Antes da gente começar o vídeo de hoje, vai aqui aquele velho lembrete. Aqui na descrição do vídeo nós temos os links da loja onde você pode comprar a sua chuteira preferida. Você comprando por esses links, você não paga nada mais por isso e vai estar ajudando a Futeboxing a crescer cada vez mais. Lembrando também que lá no site da Centauro, a Futeboxing tem um cupom de desconto com 10% em cima do valor final da sua compra. Mas esse desconto só vale para aqueles produtos que são vendidos e entregues pela própria Centauro e que também não são nenhum tipo de lançamento. Então você é só digitar no seu carrinho de compras a palavra Futeboxing que o desconto será aplicado automaticamente. Esse exemplar que eu tenho nas minhas mãos, como eu falei há pouco para vocês, é da primeira geração da Tempo Legend 2004, ou seja, já é uma chuteira aí de quase 20 anos de idade. E como a gente pode perceber, não é uma chuteira que está tão nova, ela possui vários detalhes aqui ao redor dela. A gente pode ver aqui o swoosh perdendo até mesmo o branco, ficando preto, praticamente todo encardido. Aqui ele até perdeu o pedacinho do swoosh aqui no finalzinho dela, e mesmo a forma, o ajuste que essa chuteira possuía quando nova, ela já não tem mais, é algo um pouco mais, vamos dizer assim, que perdeu justamente aí a sua estrutura praticamente, né? Então é de fato uma chuteira bem velhinha, algo que está mais agora nesse momento, mais para uma peça de mostruário do que uma chuteira de fato para uso em campo. Tanto é que esses dias para trás eu a levei no sapateiro porque o seu solado estava descolando, né? Eu já peguei ela assim, eu não sou o primeiro, muito menos o segundo dono dela, eu acredito que eu seja aí o terceiro ou até mesmo o quarto dono dessa chuteira. Então eu levei ela lá no sapateiro para ele poder colar novamente, e na hora que ele foi fazer essa colagem, a cola não estava conseguindo fixar firmemente esse solado. E ele foi e me avisou, falou assim: olha, eu posso até deixar ela colada aqui para você, mas isso daí vai ser algo para você poder deixar parado, deixar lá na estante, no mostruário ou qualquer coisa do tipo. Porque se você levar essa chuteira para campo, ela com certeza não vai aguentar aqui uns 2 jogos e vai abrir novamente. O solado até que está intacto, né? A gente pode perceber que não tem nenhum trincado, não tem nada quebrando ou esfarelando, nada disso. E até mesmo se eu fazer a flexão dele aqui, ele também irá continuar da mesma maneira. O problema maior aqui é mesmo a colagem. O sapateiro até sugeriu que eu fizesse a costura, né, que ele fizesse para mim, no caso, a costura desse solado aqui, mas eu preferi deixar dessa maneira justamente para poder deixar essa chuteira
bem original para poder deixar aqui na estante e ter aqui mais uma peça de recordação, que é a primeira geração da Champ, e faz muito bem a coleção de uma pessoa que, assim como eu, faz algo desse tipo, que coleciona chuteiras um pouco mais importantes, que tem aqui um pouco mais de história para poder contar. Agora, começando a falar um pouquinho mais da chuteira em si, a Champ Legend 1 é uma chuteira que possui o couro de canguru em todo o seu cabedal, que vai de ponta a ponta, até mesmo a língua recebe esse mesmo couro de canguru, tanto aqui na parte da frente quanto aqui na parte de trás. E também aqui no corpo da língua a gente também tem esse couro de canguru, mas misturado também com um mesh bem aqui no meio dela. Esse mesh totalmente perfurado que aumenta também a respiração dos nossos pés, mantendo eles bem secos e também um pouquinho mais confortável. Esse couro de canguru desse meu exemplar aqui, ele já não possui mais aquela maciez que tinha naquela época. Já é um couro mais velho e que está bem mais rígido. Ele necessita aqui de um tratamento um pouco mais especial, com produtos um pouco mais específicos, para poder melhorar um pouquinho aqui esse toque mais rígido dele. Obviamente que nada vai trazer de volta aquela maciez que nós tínhamos lá quando ela foi lançada em 2004, mas é algo mesmo para poder deixar esse couro um pouquinho mais macio e trazer de volta aquela sensação de conforto, coisa que esse couro desse exemplar dessa minha Champ já não possui mais. O solado da Champ Legend Air Zoom é um dos pontos altos dessa chuteira. Não só dessa chuteira, mas como a gente pôde ver também desse meu exemplar, já que, como eu mostrei, não possui nenhum tipo de trincado, não está rachado, quebrado nem nada disso, e a gente pode flexioná-lo sem nenhum tipo de problema. Agora, quando eu falo que ele é um dos pontos altos desse modelo, é porque esse solado sofreu uma reformulação completa para o lançamento dessa geração da Champ Legend. Ele que tem também aqui uma base de mercurial, permitindo que a Nike conseguisse reduzir o peso total dessa chuteira. E também ele recebeu incrementos de fibra de carbono, tanto aqui no meio pé, quanto aqui na ponta da chuteira, permitindo que esse solado dure por muito mais tempo, seja mais estável e também mais leve do que aqueles materiais que eram oferecidos naquela época. Além disso, nós temos a mescla de travas cônicas com travas longitudinais, permitindo um excelente conforto e também uma boa tração. Já na parte do calcanhar, a gente pode perceber um contraforte externo bem robusto, bem grande e que abrange aqui uma área bem grande dessa chuteira. Esse contraforte é um contraforte bem rígido que com certeza oferece uma excelente estabilidade para os nossos pés. Já a região interna, ele tem aqui um revestimento de material sintético que era bem característico da época e que, como todas as chuteiras da Nike praticamente que tem aí uma certa idade, e assim como esse meu exemplar também, esse material sintético ele começa a descascar com o tempo. Até que esse pé esquerdo aqui não está tão descascando, apesar de já estar bem solto, mas o pé direito a gente já pode perceber que aqui está prontinho para poder sair. Até que descascar com o tempo, essa parte desse revestimento interno aqui do calcanhar não é um problema para a chuteira em si. Obviamente que perde aqui na questão da limpeza, aquela coisa toda que acaba absorvendo mais o suor, não tem uma proteção ideal aqui para os nossos calcanhares e tudo mais, mas é algo que de fato não afetará o desempenho dessa chuteira se fosse do meu desejo levá-la para campo. Agora, é um revestimento que tem aqui até hoje um toque bem rugoso, um toque bem pegajoso e que consegue de certa maneira deixar os nossos calcanhares bem presos aqui nessa região da chuteira, evitando assim bolhas ou outros tipos de machucado. Agora, espuma, até pela idade dessa chuteira aqui, já é algo que nós praticamente não temos, né? Algo que já foi bem utilizado e que com certeza essa espuma já diminuiu bastante. Mas na época também a gente pode perceber que não é algo também como é nos dias de hoje, onde a gente tem uma densa camada de espuma nessa região. Então aqui, para essa chuteira de 2004, nós temos ali uma fina camada de espuma apenas para poder dar o mínimo de conforto possível para os nossos pés. E aproveitando que nós já estamos falando de conforto, estamos falando aqui também da região do calcanhar,
a Tempo Legend Air Zoom é uma daquelas chuteiras que recebiam uma bolsa de Air Zoom em seu calcanhar. A gente pode perceber aqui claramente essa bolsa sendo aplicada bem aqui no chassi da chuteira. Então era uma tecnologia que era bem exclusiva da Nike, outras marcas não replicavam esse tipo de tecnologia como é hoje, como a gente tem, por exemplo, temos Flyknit Knit, temos Prime Knit, temos Evo Knit, temos um monte de knit aí espalhado pelas marcas. Na época a Nike tinha muito dessa tecnologia bem exclusiva, com um amortecimento para as chuteiras de campo localizado aqui no calcanhar. Nós vimos aí em alguns vídeos, um vídeo, na verdade, algumas semanas atrás, o lançamento da Mercurial Air Zoom. A gente trouxe a análise dela aqui, onde tinha uma extensa camada de Air Zoom que tinha como foco maior o retorno de energia. Aqui nós temos apenas essa bolsa no calcanhar, com foco mesmo no amortecimento e no maior conforto que essa bolsa de Air Zoom poderia proporcionar para os nossos pés, diminuindo ali os impactos nos nossos calcanhares durante a corrida dentro de campo, e que, modéstia à parte, conseguia cumprir muito bem o seu papel. Aproveitando que nós tiramos a palmilha de dentro da chuteira para poder observar ali a bolsa de Air Zoom que fica incorporada ao chassi da Tempo Legend, nós temos aqui na palmilha também algumas boas curiosidades e até, de certa forma, ali umas boas inovações para os chuteiros de futebol da época. Nós temos aqui até mesmo um tato um pouco mais pegajoso, com a sensação mais emborrachada aqui nessa parte da frente da palmilha. Já aqui na parte de trás, nós podemos perceber um espaço aqui no calcanhar, que é justamente onde vai o encaixe da bolsa de Air Zoom. Então aqui nós temos um pouco menos de espuma nessa área, justamente até mesmo para a gente poder sentir a bolsa de Air Zoom trabalhando aqui no nosso calcanhar. Já aqui na parte da frente, a gente pode observar uma espuma Poron sendo aplicada aqui nessa região para poder aumentar o conforto dessa palmilha. Hoje ela já não tem mais aquela espessura de espuma que com certeza ela tinha na época, mas a gente já pode fazer um belo elogio para essa palmilha, que com certeza deve de ser aí uma das melhores da época. Não é segredo para ninguém que as chuteiras em couro são bem mais pesadas que aquelas que recebem materiais sintéticos, isso até mesmo atualmente. Porém, nós podemos ver aí nos últimos tempos que as marcas vêm tentando inovar cada vez mais, lançando chuteiras de couro também cada vez mais leves. Mas lá por o início dos anos 2000, que é a verdadeira época da Tempo Legend, isso não acontecia. A chuteira de couro dificilmente ficava abaixo dos 300 gramas. E com a Tempo Legend 1 Air Zoom, isso não é diferente, batendo a marca aí de quase 320 gramas. Nós temos aqui uma verdadeira chuteira pesada nas mãos. E até mesmo aqui nas mãos a sensação é sim de uma chuteira um pouco mais pesada. Eu esperava até mesmo que ela fosse pesar quase 400 gramas, já que na mão, como eu falei, é realmente uma chuteira bem pesadinha. Isso tudo se deve ao fato da quantidade de material que é utilizado nessa chuteira, com bolsa de Air Zoom aqui no calcanhar para poder amortecer os impactos, com um contraforte bem espesso aqui também, bem grosso, e mesmo tendo recebido uma base de mercurial aqui no seu solado, com placas de carbono para poder também ajudar a diminuir o peso total dessa chuteira, nem isso ainda foi capaz de deixá-la tão leve quanto as chuteiras que nós temos atualmente. Isso é para a gente poder enxergar o tanto que a tecnologia avançou e o quanto as marcas conseguiram evoluir neste aspecto. Hoje a gente pôde conhecer um pouquinho mais da história dessa Tempo Legend, que nasceu em 2004 e que trilhou o seu caminho aí ao lado de Ronaldinho Gaúcho por muitos e muitos anos. Eu até costumo falar com alguns dos meus seguidores, quando a gente troca uma ideia, quando a gente bate um papo a respeito de Tempo, que se não fosse o Ronaldinho Gaúcho, talvez essa chuteira não estaria viva até hoje. Porém, também é verdade que ela sofreu uma verdadeira revolução quanto ao seu aspecto visual, já que as gerações antigas foram ficando para trás, ao lado principalmente de Total 90 e Mercurial. Quando você chegava na loja, olhava na vitrine, olhava aquela Tempo um pouquinho mais simples, com um visual um pouco mais cansado até mesmo para aquela época, ao lado de uma Mercurial totalmente dourada, ou aquele prata com aquele detalhe em verde limão que o Fenômeno usou na final da Copa do Mundo de 2002,
e do lado delas ainda tinha uma Total 90 que tinha um cadastro de lado que misturava duas cores diferentes, uma coisa maravilhosa, aquela coisa toda, e a Champ ficando para trás. Então ainda bem que veio 2004, que a Nike conseguiu unir aqui muito de uma beleza, de um ar totalmente novo, de um ar totalmente tecnológico, sem deixar de lado aquele aspecto um pouco mais retrô que a Tempo propunha, até mesmo no seu nome, né? A gente pode perceber até mesmo aqui pela língua, não é algo tão extravagante, mas que aquela clássica língua que dobrava por cima dos cadastros ainda estava presente, e também sem oferecer nenhum tipo de incômodo para quem estava utilizando, com tecnologias sendo aplicadas no seu solado, com placas de carbono no meio pé e aqui na ponta do pé. Então, de fato, após 2004, quando a gente também chega na loja, a gente também já falava, né? A verdade era essa: eu quero a chuteira do Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho brilhando naquela época, sendo o melhor do mundo. Tudo que era criança, com certeza queria a chuteira do seu ídolo. E naquela época, era Ronaldinho para lá, Ronaldo para cá, Ronaldo Fenômeno para cá. Então, acabou que deu aí um ar de sobrevida para esse modelo. Mas, até hoje, falando até hoje mesmo, é também uma chuteira ainda assim muito bonita. Também não me restam dúvidas que era uma das chuteiras mais confortáveis que nós tínhamos lá naquela época, onde a gente une muito aqui do conforto que o próprio couro de canguru já nos traz, com a bolsa de Air Zoom aqui no calcanhar. Então era de fato uma chuteira extremamente confortável e principalmente uma chuteira bem estável. Apesar da sua flexibilidade não ser das melhores, é algo que vai melhorando com o passar do tempo, mas ainda assim era uma placa muito boa e que foi utilizada e que ainda é utilizada por vários jogadores até hoje, fazendo a mescla dessas travas longitudinais com as travas cônicas aqui da parte da frente. Nós temos, por exemplo, Sérgio Busquets, que utiliza uma placa muito parecida com essa daqui. Se eu não me engano, eu acho que exclui apenas algum desses dois pinos aqui que ficam centralizados aqui bem no meio da placa, né? Mas fora isso, também é uma placa excelente. De fato, é uma chuteira que ficou marcada e que deu ali um verdadeiro ar de sobrevida para a linha Tempo, para poder fazer com que ela chegue até hoje à sua 9ª geração. E vocês, têm saudade de alguma geração da Tempo? Então me contem tudo aqui nos comentários para a gente poder bater aquela boa resenha. Nós vamos chegando ao final de mais um vídeo. Se você gostou, já deixa o like, também não deixe de se inscrever se ainda não fez. Não se esqueça também de ativar o sininho aqui embaixo para receber todas as notificações aqui do canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!